Gente, eu terminei agora de ler esse livro, então assim, eu estou completamente fora de mim. Eu até pensei, vou fazer um roteiro, uma coisa mais bem explicada, tal. Inclusive eu estou tão surtada que eu já deixei o livro todo errado, tudo por um lado, pro outro, que não era nem pra estar naquele lado, mas é isso aí, né? Deus no comando. Bom, eu estou tão fora de mim pra falar desse livro que eu não quis fazer roteiro. Eu poderia fazer um contexto muito maior, porque esse livro é inspirado em casos que aconteceram há pouquíssimo tempo, na real, mas eu acho que será mais interessante para esse tipo de resenha que vocês vejam por os seus próprios olhos e vocês mesmos procurem, e eu só dar um contexto básico de toda a história que inspirou esse livro. Assim, claramente inspirou. A história aqui começa quando o dono de uma empresa chamada Truth. A empresa, ela é tipo uma Adidas da vida, ela vende roupas esportivas e é uma multinacional, é tipo muito grande e vende roupas caras, né, peças caras, uma track and field, uma Nike, uma Adidas da vida, como eu falei. E as pessoas que trabalham lá, né, pelo menos que estão em cargos maiores, elas ganham bem, são pessoas super privilegiadas, super bem de vida, e algo acontece, o dono da empresa morre. Quando o famigerado dono da empresa tem lá um infarto do miocárdio, as coisas começam a mudar um pouco, e eu vou explicar por quê, né, gente? Porque quando uma pessoa ricaça, dona de uma empresa, morre, alguém precisa substituí-la. E essa pessoa que vai substituí-la, pelo menos a pessoa que está sendo cotada para substituí-la, é um cara chamado Ames. O Ames é um cara que é o gerente do departamento jurídico desta empresa e ele é chefe das nossas 3 protagonistas. Elas trabalham no departamento jurídico, como eu falei pra vocês, e desde sempre elas se conhecem, assim, desde quando elas não tinham cargos mais altos, né? E sempre apoiaram muito uma a outra, sempre conversaram muito, trocaram ideias sobre a vida num geral e principalmente também sobre maternidade, porque, enfim, né, são coisas que elas passaram e acabaram trazendo pra rotina também de trabalho, porque quando você é mãe, né, quando você tem um filho, você eventualmente fala sobre isso com todas as pessoas que você conhece e que estão presentes na sua rotina. Então, elas sempre criaram uma rede de suporte uma da outra muito legal, né? Elas têm essa amizade que começou ali com coleguismo e foi se tornando cada vez mais intensa, assim, um laço mais forte mesmo. Um ponto que eu preciso levantar aqui é que a relação ali das mulheres, né, e dessa amizade é tão bem construída que a gente não vê ela acontecendo, sabe? A partir do momento no livro, eu já sabia que elas eram muito próximas e elas eram amigas, eu já sabia mais ou menos o que uma faria, o que a outra faria. Isso é sinal de que foi uma construção muito boa e de que a autora sabe construir muito bem personagens. O tempo inteiro, inclusive, eu lembrei dos diálogos que eu li no livro da Liane Moriarty, O Segredo do Meu Marido, eu acho que é. Eu li pro Pandibel e foi um livro que eu gostei bastante, assim, gostei bastante dos diálogos, gostei bastante da premissa e do desenvolvimento do livro. Enfim, tem um Pandibel sobre ele em que eu falei mais, né, obviamente sobre. Mas esse daqui foi um livro que me lembrou muito, Rede de Sussurros. Realmente tem uma pegada assim, principalmente porque ele tem um mistério, né? Ele tem um mistério. A gente já começa ali sabendo que o dono da empresa morreu, o cara que vai substituir ele, que se chama Ames, é um cara que agora eu vou falar pra vocês exatamente quem ele é. As nossas 3 protagonistas são subordinadas dele, né? Querendo ou não, ele é o chefe delas, porque ele é o gerente do departamento em que elas atuam. E ele é aquele tipo de chefe, gente, que é super brincalhão. Nossa, como ele é divertido! Ele se encaixa naquele estereótipo de chefe engraçadinho, sabe? Que quando as outras pessoas veem, falam, ai, nossa, ele é super pra cima, otimista, gosta de brincar com todo mundo. Ele é assim brincalhão mesmo. Ele é a definição do meme, ele é assim brincalhão mesmo. Só que ele é assim engraçadinho, legal e extrovertido só pra quem não conhece ele, sabe? Para as pessoas que não estão ali o tempo inteiro convivendo com ele, como as nossas protagonistas. Porque toda mulher que já teve um chefe desse tipo sabe do que eu tô falando. Sabe, porque a gente sabe, velho. Olha, eu já sofri muito em relação a isso num dos empregos que eu tive, né, antes do YouTube, bem antes. Foi num estágio e eu me irritava profundamente com a atitude
de um homem, né, do mesmo ramo que eu, né, do mesmo trabalho que eu, e obviamente ele era muito superior a mim ali naquele lugar, porque eu era estagiária e ele não. Então assim, isso já me causava um certo incômodo, e muitos momentos desse livro eu lembrei de várias coisas que eu passei enquanto eu era estagiária nesse lugar. Isso acontece muitas vezes em tom de brincadeira, naquele tom tipo, estamos gozando aqui com a cara dela, estamos brincando, mas é extremamente desconfortável. São piadinhas machistas que eles fazem, que beiram o assédio e muitas vezes passam, né, a ser assédio, principalmente quando a mulher não consegue se impor. E isso é muito comum, porque a mulher fica retraída, fica fragilizada, né, obviamente, se sente vulnerável àquele tipo de situação e não consegue responder à altura por puro medo, tanto de ser descreditada pelos outros, quanto de perder o emprego, principalmente perder o emprego. O Ames, então, é aquele cara que age como um marmanjo durante boa parte do tempo, e que se fosse uma mulher agindo da mesma forma que ele, enquanto ele é chamado de, ele é assim, brincalhão, mas quando precisa ele é pulso firme, ele é rígido. Se fosse uma mulher, falariam que ela não levaria o trabalho tão a sério, e quando levasse a sério, chamariam ela de bruxa, dizendo que ela era grossa, arrogante, né? Isso é muito comum. A mulher chega e impõe a opinião dela e chamam de arrogante, simplesmente porque não é um homem falando a mesma coisa. Daí vai um homem falar a mesma coisa e fala, nossa, é isso aí, ele tá certíssimo. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? O Ames, ele costuma fazer essas piadinhas, sabe, que beiram ali o machismo toda semana, mas que já estão tão enraizadas na nossa sociedade, na nossa rotina, que elas ficam naturalizadas. E esse é o grande problema, né, da gente ligar o foda-se pra esse tipo de situação, pra esse tipo de constrangimento, porque principalmente no mercado de trabalho é muito difícil pra mulher ter que lidar com isso toda a vida, porque o tempo inteiro ela é vista não como uma oponente à altura, não como uma colega de trabalho à altura, e sim como aquela mulher, ela tá ali, mas assim, ela não é tão boa quanto ele, ela é um cargo abaixo porque ela não é tão magnífica no trabalho como ele, sendo que a maioria das vezes isso é, como eu falei pra vocês, machismo enraizado. E aqui eu não tô falando dessas militâncias atuais. Eu quero deixar bem claro que esse livro, ele passa bem longe desse tipo de militância forçada, em que as frases são colocadas ali no meio pra causar, nossa, um choque, e a gente pensar, putz, lacrou, hein, mana. Sendo que assim, isso já tá cansado, já tá batido. Pessoas que ficam o tempo inteiro na internet procurando um errinho pra cancelar outras pessoas e achar que isso é militância. Isso não é militância. Desculpa se é a pessoa que te fala isso, mas não é. E isso enche o saco, isso deixa as pessoas arredias, sabe? E nada disso do livro transparece essa coisa forçada. Aqui a gente trata sobre empoderamento feminino e sobre mercado de trabalho, ser mulher no mercado de trabalho, com seriedade, que o assunto precisa ser tratado. Porque esse é um assunto sério, gente, sabe? É muito chato ver esse tipo de assunto banalizado e pessoas levando um debate para um lugar onde já existe um debate morto, sabe? Que é esse negócio de, tudo é machismo, feminismo é mimimi, não sei o que, esse é um debate morto. Inclusive, o livro faz exatamente o contrário. Ele engrandece esse tipo de debate que merece ser falado, que é o assédio e o abuso sexual no mercado de trabalho. Enfim, gente, com a morte do presidente, quem que vocês acham que vai ser cotado para ser o novo presidente da empresa? Obviamente que é o Ames. As três mulheres, óbvio, né, que elas ficam meio assim, elas já não gostam muito dessa situação, porque todas as três têm pontos negativos e têm experiências bem negativas em relação ao Ames, e uma nova advogada também contratada pela empresa já estava começando a sofrer nas mãos dele também, e aí acontece esse negócio dele ser cotado, né, para substituir o dono da empresa, o que daria para ele um poder ainda maior. Se ele já se achava o grande poderoso ali naquela situação em que ele era gerente do departamento, imagina dono da empresa, CEO da empresa. Pois é, mas vocês sabem por que o Ames não vai conseguir essa façanha? Porque ele tá morto. Oh, look what you made me do. Brincadeira, eu só lembrei do clipe mesmo. Mas enfim, isso não é spoiler. Ele tá morto, e no livro a gente vai saber disso nas primeiras páginas. Foi o que me deixou completamente surtada lendo o resto, porque eu queria saber, obviamente, o que aconteceu. Existe esse mistério, uma investigação muito bem trabalhada acerca da morte do Ames, o que realmente aconteceu
sabe? Será que essa rede de sussurros que foi criada ali na empresa tem algo a ver com a morte dele? Só saberemos quando lermos o livro. Porém, eu posso dizer pra vocês que é um livro que trata de privilégios de uma forma muito, muito legal, porque a gente vai saber, né, vai saber da vida dessas protagonistas, que são mulheres muito privilegiadas, mas também temos a visão de uma das mulheres, que é a faxineira lá da empresa e que trabalha no período da noite. E essa mulher, ela obviamente não é tão privilegiada quanto as advogadas da empresa, e ela tem uma visão totalmente diferente em vários aspectos, e é bom a gente ver esse balanço de perspectivas e ver como a autora não deixou isso de fora, sabe? Porque esse tipo de coisa não acontece só com uma mulher, não acontece só com um tipo específico de mulher, as privilegiadas, as brancas, as negras, as loiras, as morenas, acontece com todas. Principalmente esse tipo de comportamento predatório e machista dos homens que estão num cargo de poder, porque eles acham que podem mandar nas mulheres que estão abaixo deles nesses cargos, né? Sejam elas familiares ou não. Em família isso também acontece quando é empresa de família. Sejam elas muito privilegiadas ou não. Óbvio, né, que a gente não precisa falar aqui que mulheres que são parte de uma minoria ainda maior são os alvos mais fáceis para esse tipo de homem nojento, escroto, predatório e criminoso. Nas primeiras páginas é inevitável a comparação com o que rolou nos Estados Unidos e ainda tá rolando lá nos Estados Unidos em relação ao movimento Me Too, que se você não conhece o movimento Me Too, eu recomendo que você pare o que você tá fazendo depois de ver esse vídeo, por favor, e procure no Google o que é. Eu vou deixar aqui embaixo matérias que podem te ajudar a saber melhor sobre isso, mas aqui eu não vou falar só do movimento, e sim do Harvey Weinstein. Se você não conhece esse cara, também recomendo que você procure quem ele é. Ele é um produtor, eu acho que ex-produtor, famosíssimo lá dos Estados Unidos, e também é coproprietário da Miramax, que é uma empresa de entretenimento que produz vários filmes, produziu, né, vários filmes, inclusive filmes muito, muito hypados e famosos como Pulp Fiction. Esse cara, em 2017, teve algumas denúncias contra ele, né, denúncias de assédio e abuso no trabalho. Denúncias que vieram de atrizes, e essas denúncias atualmente somam mais de 80, gente, sabe? E são atrizes tipo Angelina Jolie já fez denúncia contra ele, Uma Thurman, que também já atuou em Pulp Fiction, né, a personagem principal de Pulp Fiction. Então assim, são atrizes que são tão poderosas, sabe, que quando elas vêm a público falar, além de muita coragem, né, que elas precisam ter e foco, determinação no que elas querem, que é justiça para esse caso, elas encorajaram muitas mulheres a denunciarem seus assediadores e abusadores também, e isso gerou uma rede de apoio feminino muito, muito, muito bacana. E, enfim, o movimento Me Too é enorme hoje em dia, ele é muito, muito foda no que ele se propõe a fazer, e existem várias mulheres que já deram depoimentos, que já falaram sobre isso abertamente, tanto em TV quanto em qualquer outro lugar. Existem mulheres que até hoje nunca revelaram sua identidade por medo de sofrer os mais diversos tipos de represália que as mulheres sofrem quando elas falam que foram assediadas ou foram abusadas sexualmente. Represálias do tipo, não tem vídeo, não tem áudio, nossa, cadê a prova? E o corpo de delito? E isso e aquilo. Óbvio que em certa parte, né, a gente tem que entender porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Porém, quando você tem uma mulher fragilizada, desesperada, vocês não têm noção, gente, de como funciona a cabeça de uma pessoa que é vítima desse tipo de coisa, sabe? Até ela ter a coragem de expor esse caso, ela já passou por muito, muito, muito na própria cabeça dela, sabe? E vocês percebem que não importa o quão famosa e quão poderosa essas mulheres são, né, visto que Angelina Jolie e Uma Thurman estão aí nessa lista, pra esses caras predatórios, esses caras criminosos, como eu falei, agirem, eles não se importam com isso. Eles não se importam porque eles sabem que a narrativa sempre favorece eles. Enfim, o movimento, né, ao redor do Me Too e dessas denúncias ficou ainda maior quando o Shitty Media Man veio à tona, que basicamente foi uma lista anônima, né, que uma jornalista de Nova York, quer dizer, a gente acha que é uma jornalista de Nova York, expôs na internet com uma lista gigantesca de homens do meio jornalístico que eram um lixo e do que eles estavam sendo acusados. Isso, então, foi o que
que originou o nome Whisper Network, né? Que lá ficou muito popularizado esse termo que, em tradução, rede de sussurros, e obviamente que o autor usou aqui de inspiração para intitular sua obra. Então, a rede de sussurros foi algo que era inesperado, sim, porque ao longo de anos, mulheres que levaram anos esse segredo com elas, e elas se sentiram confortáveis porque viram o burburinho que causou o movimento Me Too, viram que não estavam sozinhas e como é importante ter uma rede de apoio nesses momentos, como é importante. Eu, inclusive, escrevi, né, sobre isso em 13 segundos também, e é algo que eu me orgulho muito de ter escrito, porque eu sei a importância dessa rede de apoio feminina, principalmente para essas mulheres que estão vulneráveis, estão frágeis diante dessa situação. E a gente não precisa ir muito longe para ver esse comportamento masculino, né, no meio do mercado de trabalho acontecendo, porque todo mundo tem uma amiga que já teve algum problema com o chefe ou com alguém que está superior, né, a ela ali no mercado de trabalho, ou todo mundo conhece um cara que tem um amigo que já fez brincadeirinhas com as mulheres também, ou um próprio cara que tem um amigo próximo e já viu ele fazer as brincadeirinhas, mas não fala nada, ele é brincalhão assim mesmo. Todo mundo conhece alguém assim. É muito difícil você virar e falar, eu acho que eu não conheço ninguém então. Então, privilegiado você, porque eu espero que você nunca venha a conhecer, mas a maioria conhece. Enfim, o livro apura com muita precisão o que é ser mulher no mercado de trabalho e sem aquela militância forçada. Eu fiquei com muito receio de ter isso no livro e não tem. Ele cria um mistério muito bom ao redor da morte, né, que acontece, das mortes, na verdade, que acontecem, mas o principal do livro são as relações interpessoais, são as grandes perspectivas que ele traz, né, sobre a vida e sobre o mercado de trabalho, sobre empoderamento feminino, o que é empoderamento para uma mulher rica e privilegiada e o que é empoderamento para uma mulher que faxina a empresa de madrugada. Essa mulher sabe o que é o Me Too? Essa mulher se importa, na real, com o que está acontecendo no mundo, ou ela não tem tempo para isso, ela não tem tempo para olhar esse tipo de coisa e saber o que é o feminismo. Eu gostei muito do livro trazer questionamentos acerca de todos os lados de uma história, de uma narrativa, inclusive do lado dos oprimidos. Isso é muito interessante pra gente sempre estar refletindo, porque não é porque a gente apoia uma pessoa ou tá do lado, né, dela, que a gente vai fechar os olhos para algumas coisas que não concordamos e que de fato podem piorar a situação de tudo. Então, assim, muito bom o livro, não tava esperando gostar tanto, sendo bem sincera, eu achei que ele traria algumas coisas forçadas acerca do feminismo e eu fiquei com muito receio disso, não teve, graças ao bom Jesus Cristo. A única coisa que eu tenho para reclamar do livro é que eu queria que ele fosse mais longo. Eu leria a vida dessas mulheres por muito mais tempo, em relação a tudo, a maternidade, ao trabalho, as coisas que elas sofreram, aos diálogos delas. Principalmente eu queria saber um pouco mais também da faxineira, sabe? Eu queria saber um pouco mais da vida dela. É lógico que a autora traz uma boa perspectiva. É ela que se chama Rosalita, se eu não me engano. Ela aparece bastante, mas eu queria que ela aparecesse mais, um pouquinho mais. Eu queria, enfim, que o livro fosse um pouquinho mais longo. E o livro, ele é longuinho, gente. Ele tem aqui suas 300, 400 páginas, 300 e poucas. E, enfim, eu queria que ele fosse mais longo. Desculpa eu ter mudado a posição da câmera, que provavelmente mudou, mas é que o Django chegou aqui e ele bateu na câmera porque ele simplesmente tá cansado de ver a mamãe gravar. Ele quer comida. Eu quero biscoitinho, mamãe. Coisa linda de mamar. Olha ali, filho. Dá oi. Ai, como você é lindo, meu Deus. Ai, como é lindo. Gente, eu me distraio muito fácil, né? Vai, filho. Quer ficar no colo? Pode ficar também. Enfim, essa é uma narrativa consistente sobre maternidade, empoderamento feminino, o que realmente significa o empoderamento feminino. O Django tá querendo falar também comigo no meio da resenha. Privilégios e a importância de uma rede de apoio num momento de total vulnerabilidade. E é isso, gente. Por favor, leiam e comprem com o meu link. O Django tá pedindo pra vocês comprarem com o meu link, né, filho? É? É isto. Vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau. Meu Deus, Django.